Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia, mais uma manhã de domingo, dia do Senhor, dia de aprendermos mais a palavra de Deus, dia de estudo, dia de edificação nessas primeiras horas da manhã. Hoje uma data muito especial, quero parabenizar as mães da igreja, as mães em geral. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor continue a derramar o seu poder sobre as suas vidas. Mães da Igreja Metodista em São Gabriel, sintam-se abraçadas, mesmo online, mesmo de distante, mas sintam-se abraçadas e que o Senhor as continue a abençoar a vida de vocês. Nesta manhã nós estaremos, como nosso propósito, de a cada segundo domingo do mês, fazermos uma introdução de um livro da Santa Palavra de Deus. Já estamos caminhando aí no segundo evangelho. Hoje nós estaremos estudando o evangelho de Lucas, o terceiro evangelho que está na Palavra de Deus no Novo Testamento. E nós estaremos estudando este evangelho. Este método gravado é bom que fique arquivado, para que quando os irmãos quiserem rever, este vídeo estará disponível, no canal, da igreja. E hoje nós estaremos estudando este evangelho tão rico, este evangelho que nos chama a atenção de uma maneira muito especial, que é o evangelho de Lucas, um evangelho muito recheado, o maior evangelho, vamos dizer assim, a nível de conteúdo. Então nós estaremos estudando o Evangelho segundo Lucas. Quando nós falamos de Lucas, nós lembramos também do livro de Atos, Lucas escreveu também o livro de Atos. Então o certo seria estudar os dois juntos, ler os dois juntos, porque Atos dos Apóstolos, ele é o complemento, a continuação do Evangelho de Lucas. Mas por uma maneira teológica, o Evangelho de João, ele foi colocado ali entre Lucas e Atos. Mas por uma questão teológica, para que ficassem os 4 evangelhos separadinhos, e depois um livro histórico, que é de Atos, e depois as cartas, e depois Apocalipse. Essa é a estrutura do Novo Testamento. Então Lucas foi separado de Atos, mas é o mesmo autor e foi escrito com o mesmo propósito. Hoje nós vamos estudar particularmente o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, como eu falei, é o maior evangelho, um evangelho muito completo nesse sentido, é muito extenso, e que ele vai desaguar lá no livro de Atos. E o Evangelho de Lucas foi escrito, segundo a tradição, por Lucas. Lucas. Quem é Lucas? Mais para frente a gente vai entender melhor quem é Lucas. Mas qual é o propósito do Evangelho de Lucas? Cada evangelho tem um propósito. Nós estudamos que o Evangelho de Mateus, ele teve um propósito, que foi escrever para a comunidade judaico-cristã, que eram cristãos que vieram do judaísmo, ali habituados com os costumes judaicos, e o Evangelho de Mateus ele foi direcionado a este público judeu, para dizer que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Por isso que Mateus está em primeiro lugar no Novo Testamento, mesmo não sendo o primeiro evangelho a ser escrito. Nós estudamos o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, que foi direcionado para o público romano, para uma comunidade cristã em Roma, os romanos. Então ele foi escrito com um propósito, claro, direcionado pelo Espírito Santo. E o Evangelho de Lucas, como está aí no estudo, o propósito do Evangelho de Lucas é alcançar os gentios, a comunidade gentia, a comunidade que não é
uma comunidade judaica, é uma comunidade gentil, uma comunidade que não é que constitui de judeus, mas de romanos, né, vamos dizer, de gregos. Então, o Evangelho de Lucas ele é direcionado para esse público gentil. E uma coisa interessante é que o que dá para entender, por que alguns acreditam, é que Lucas ele escreveu para uma comunidade que estava repensando de uma maneira bem difícil as iniciativas missionárias em um mundo resistente, em um mundo complicado. Então, o que dá para entender é que Lucas escreveu para os gentios que precisavam ser estimulados para a missão, precisavam ter um direcionamento novo para a missão. E aí, Lucas escreveu seu evangelho. Quem são os destinatários de Lucas? Em Lucas aparece um destinatário só, que é uma pessoa chamada Teófilo. Então, Lucas escreveu para uma pessoa só o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Ele endereçou, ele escreveu todos esse conteúdo, são 24 capítulos de Lucas e 28 de Atos, para uma pessoa só. Essa pessoa é muito difícil de saber quem é ela, mas o nome dela é Teófilo, que é a junção de duas palavras, Theos, que é Deus, e Philo, que é amor, né? Que é amigo, amor. Então, o significado da palavra Teófilo é amigo de Deus ou amado por Deus. Então, essa pessoa que Lucas escreveu, Teófilo, o significado do nome dele é um nome grego, Teófilo, amigo de Deus, amado por Deus. E Lucas o trata como excelentíssimo. Então ele era uma pessoa muito respeitada, ele era como se fosse uma autoridade. Então Lucas o trata assim. Então o destinatário de Lucas é uma pessoa chamada Teófilo. E uma coisa interessante é que não se sabe muito quem é Teófilo. Alguns acreditam que, na verdade, Lucas ganhou Teófilo para Jesus e escreveu o Evangelho para discipular Teófilo. Outros acreditam que Teófilo, na verdade, já era um convertido e que financiou para que Lucas pudesse escrever o Evangelho dele. Porque não era uma tarefa tão fácil e não era barato. Escrever um evangelho como Lucas escreveu não era barato. Precisava viajar, tinha que ter recursos materiais para escrever. Então, alguns acreditam que o Teófilo ele financiou, patrocinou a escrita do Evangelho de Lucas, com certeza usado por Deus. Então Lucas, quando escreveu, ele colocou que ele estava escrevendo para Teófilo, o excelentíssimo Teófilo. E uma coisa interessante é que, eu botei até um detalhe importante aí no estudo, que o nome Teófilo, amigo de Deus, o amado de Deus, é uma coisa bem sugestiva, né? Que quando nós lemos o Evangelho de Lucas, é para que a gente sejam Teófilos, para que nós sejamos Teófilos, para que nós sejamos amigos de Deus e amados por Deus. Então, esse é só um detalhe importante, que quando nós lemos o Evangelho de Lucas, o Evangelho ele é direcionado para que nós sejamos amigos de Deus e nos sintamos amados por Deus. Então, é só um detalhe. Então, nós entendemos que Teófilo ele pode ter sido um convertido que bancou ali a escrita do Evangelho de Lucas. A data do Evangelho de Lucas, ela varia muito, né? As datas dos evangelhos, elas variam de décadas, né?
mas provavelmente foi escrito no ano 80 depois de Cristo. 80 depois de Cristo. O local que Lucas escreveu é uma incógnita, não se sabe aonde que ele escreveu. Sabe se ele escreveu no ambiente judaico. Agora tem uma teoria, que aí eu coloquei no estudo aí, a relação de Lucas com Paulo. A relação de Lucas com Paulo. Então, Lucas, ele teve uma relação com Paulo. Eles foram companheiros, na Escritura Sagrada, eles aparecem juntos na Santa Palavra de Deus, na missão de Deus. E alguns acreditam que Lucas, ele escreveu também com o propósito de edificar as igrejas que Paulo plantou. Então eram as igrejas ali que Paulo plantou. O Evangelho de Lucas serviu para alimentar, espiritualmente, direcionar, nortear as igrejas que Paulo plantou, as comunidades de fé que Paulo plantou nas suas viagens. E um detalhe interessante é que Lucas aparece nas cartas de Paulo. Lucas aparece na carta de Paulo, identificando Lucas. Nós só sabemos que Lucas é médico porque em Colossenses 4,14 aparece assim, saudai-vos, Lucas, o médico amado. Então, em Colossenses 4,14, identifica Lucas como o médico amado. Então, ele era médico. Então, está na carta de Paulo à igreja de Colossos. Então, aos Colossenses. Então, Lucas, o médico amado. Em 2 Timóteo, capítulo 4, que é no finalzinho da vida de Paulo, antes de Paulo ser decapitado, ele na prisão, ele diz, olha, somente Lucas está comigo. Então ele fala que Lucas estava com ele. Então Lucas era o companheiro da missão, na missão de Deus que Paulo estava fazendo na terra. Então, somente Lucas está comigo. Então, aparece lá em 2 Timóteo, finalzinho da vida do apóstolo Paulo, Lucas está lá com ele. A terceira citação de Lucas é lá na carta de Filemão, a Filemão, 1,24. Diz assim, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, primeiro, Lucas é identificado como médico amado, em Colossenses. Lucas está com Paulo em 2 Timóteo, finalzinho da vida de Paulo. E Lucas é chamado de cooperador, junto com outros, na carta a Filemão. Então, Lucas aparece. Então, tem uma relação entre Paulo e Lucas, que é interessante. O caminho do Evangelho, o caminho da obra de Lucas. Qual é a obra de Lucas? Que é a obra chamada obra lucana. Obra lucana, quer dizer, que obra é essa? É o Evangelho e Atos. O propósito do Evangelho de Lucas e Atos é mostrar o caminho do Evangelho. É mostrar o percurso do Evangelho. Como que o Evangelho percorreu. Como que a palavra de Deus percorreu as regiões. E eu coloquei um mapa aí, interessante, que aqui fala o caminho da palavra, o caminho do Evangelho na obra lucana. Então vocês, irmãos, vão ver aí no estudo que começa em Nazaré, no Evangelho de Lucas. Jesus percorre todas aquelas cidades ali e chega até Jerusalém. Em Jerusalém, finaliza o livro, o Evangelho de Lucas. Mas o Evangelho percorreu. Jesus veio pregando o Evangelho do reino até Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus foi crucificado, ressuscitou. Aí se inicia o livro de Atos. Então a palavra, ela sai de Jerusalém e ela vai caminhando até Roma. Que aí é o final de Atos. Então a obra lucana
mostra, a obra de Lucas mostra o evangelho saindo de Nazaré, passando por Jerusalém, o centro religioso, e indo, né, até os confins da terra, que naquele tempo é Roma. Então, o evangelho terminou a sua trajetória na obra de Lucas, lá em Atos 28, em Roma. Paulo chegando em Roma. Então, é uma coisa interessante esse percurso que Lucas escreveu na sua obra. E eu coloquei algumas propostas de estrutura do Evangelho de Lucas e Atos, que sempre tem que tratar com os dois juntos. Aqui tem tipo uma taça, né? Aqui está no formato de uma taça, muito interessante. A primeira parte de cima, né? A parte de cima é esquema de Lucas, Atos. A de cima é nascimento de Jesus. Depois, é isso aí em Lucas, Jesus na Galileia, em Samaria, na Judéia e em Jerusalém. Aí tem o centro da obra lucana, o centro da obra de Lucas, que é a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, o centro do livro do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, o centro é crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus. Aí, no livro de Atos, já completa o livro de Lucas, começando da ascensão. Então, Lucas termina com a ascensão de Jesus, Atos continua para conectar com a segunda obra. Ele conectou, e o que conecta os dois livros? É a ascensão de Jesus. E aí, vai de Jerusalém, na Judéia e Samaria, aí ao longo do mundo gentil, com Paulo, e até chegar em Roma. Então, esse esquema. Então, mas qual é o centro? É a ascensão de Jesus Cristo que liga os dois escritos. Outro conteúdo do Evangelho de Lucas, outra estrutura, é que o versículo-chave, que a gente pode considerar um versículo-chave do Evangelho de Lucas, é Lucas 19:10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Buscar e salvar o perdido. E a estrutura do livro do Evangelho de Lucas, a primeira parte, do 1 até o 19, é Jesus buscando o perdido. Anunciando o Evangelho, curando e restaurando, buscando o perdido. Na segunda parte do Evangelho de Lucas, que é a partir do versículo do capítulo 19, 28, Jesus ali está salvando os perdidos. Então, a primeira parte do Evangelho de Lucas, Jesus está buscando, ele veio buscar. Na segunda parte, ele veio salvar, porque aí é a sua obra. A crucificação, a ressurreição, seu sofrimento, sua paixão. Então, Jesus ali estava salvando os perdidos. Então, o Evangelho de Lucas, ele é separado nessas duas partes que são interessantes. Para começar o Evangelho de Lucas, nós temos que nos deparar com a introdução que ele faz do Evangelho. Então, todos os Evangelhos, ele tem a introduçãozinha, que aí ele vai dizer o que ele vai falar no decorrer daqueles escritos. Nós vemos em Mateus, né, que começa com a genealogia, e nós temos Marcos, que diz, olha, assim é no começo, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, em Marcos, queria dizer que Jesus era Filho de Deus. Em Mateus, Mateus queria comprovar que Jesus era realmente da linhagem de Davi. Aí começa com a genealogia também. E Lucas, ele diz aqui qual é a intenção dele, a escrever o Evangelho para Teófilo. Ele diz assim, ó, visto que muitos, do Lucas 1, 1 a 4, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem
para que tenhais plena certeza das verdades que foste instruído. Então, Lucas aqui, né, como está na palavra em Lucas 1, 1 a 4, ele já apresenta e ele diz o que ele fez. Como que ele escreveu? Qual foi o método que ele usou para escrever o Evangelho de Lucas? Então, primeira coisa, primeiro detalhe, ele reconheceu que já tinham outras pessoas que tinham escrito antes dele. Eu não sei se estava falando de Marcos, talvez, né? Não sei se estava falando de Mateus, talvez, mas ele sabia. Então ele diz, olha, houve outros que empreenderam, quer dizer, já teve outros que escreveram a história de Jesus Cristo. Já teve outros que escreveram os milagres, os feitos de Jesus. Já teve outros. Então ele começa dizendo assim, ó, houve, né, outros que empreenderam antes de mim. Então, ele foi na consciência de que outros já tinham escrito. Ele reconheceu que ele não é o primeiro. Mas aí ele fala, eles empreenderam o quê? Uma narração. Ele está dizendo assim, ó, outros empreenderam narração, história, narraram a história de Jesus. E de que fala essa história? Aí ele diz, dos fatos que se realizaram entre nós. Então, os fatos que se realizaram entre nós. E como é que se souberam desses fatos? Como é que esses fatos ficaram conhecidos? Aí ele explica, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. Então, o que Lucas foi atrás? O que Lucas e os outros evangelhos foram atrás? De pessoas que tinham convivido com Jesus, que Lucas, no caso, não conviveu com Jesus, que tinham presenciado os seus milagres, tinham ouvido as suas palavras e transmitiam para que fossem registradas no Evangelho. Então Lucas conversou com testemunhas oculares, com pessoas que tiveram contato com Jesus ali. Coletou todas as histórias. Aí ele diz, olha, igualmente a mim me pareceu bem. Quer dizer, ele achou legal a ideia de escrever uma história de Jesus. E aí ele diz, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem. Então ele entrou investigando os fatos, investigando os milagres, pegando uma historinha aqui, pegando a história do milagre aqui. Por exemplo, tem muitas coisas no Evangelho de Lucas que não tem nos outros. Por exemplo, a viúva de Naim só aparece no Evangelho de Lucas, o filho pródigo só aparece em Lucas, Marta e Maria, Lázaro. Então, só aparece, né, a Marta e Maria ali, aparece algumas parábolas que só Lucas tem, alguma parte da infância de Jesus, só Lucas tem. Então ele foi ali captando, né, ele foi ali juntando as histórias, escrevendo as histórias e ali colocando o quê? Aí ele fala assim, ó, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito. Então ele está apresentando ali por escrito as historinhas que ele tinha colhido de Jesus, uma exposição em ordem. Então ele pegou todas aquelas histórias lá e foi colocando em ordem, né? Então, primeiro, nascimento de Jesus, primeiro João Batista, nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, aí ele foi colocando tudo em ordem até o final, que é a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Para quê? Qual foi o propósito para que Lucas escreveu para Timóteo e teve essa trabalheira toda? Claro, usado por Deus, para dizer aqui, ó, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Para que tenha plena certeza da verdade em que foste instruído. Então, o Evangelho de Lucas foi para que Teófilo tivesse plena certeza do que Jesus fez, daquilo que ele já tinha ouvido falar. E o que Lucas é para nós hoje? É para que nós tenhamos plena certeza que Jesus morreu na cruz, fez milagre, nasceu, morreu na cruz, ressuscitou, foi assunto ao céu. Então, para que esse Evangelho de Lucas para nós hoje?
para termos plena certeza que Jesus fez e foi e é o Salvador da humanidade. Aleluia. Então, é para isso que serve o Evangelho de Lucas. E aí, o Evangelho de Lucas, ele procura responder 4 perguntas principais, perguntas que Lucas procurou responder com sua pesquisa. Ele pesquisou talvez para responder 4 perguntas. Jesus veio como Messias apenas para o povo judeu ou para todas as nações? Lucas escreveu. Para quê? Como era realmente Jesus? Segunda pergunta. Como é que Jesus era? Terceira pergunta. O que ele fez e disse? E a 4ª pergunta. Jesus era um homem de verdade? Ou era um anjo? Ou era uma pessoa que não sentia a dureza da vida, a realidade da vida? Então, essas 4 perguntas. Se Jesus veio só para os judeus, se Jesus era como era realmente Jesus, que Jesus ele fez e disse, e se Jesus era homem de verdade. Então, quando você lê o Evangelho de Lucas, você lê e você tem essas 4 respostas dessas 4 perguntas. E aí nós vamos ver aqui no Evangelho de Lucas. E aí nós vamos agora para a imagem de Jesus em Lucas. Então a pergunta é: Jesus era um homem de verdade? Essa é a pergunta. E aí a resposta vem no Evangelho de Lucas. Porque Lucas traz Jesus como humano. Mas que humano? O homem ideal, o ser humano ideal. Jesus traz uma imagem de Jesus como o ser humano ideal. Ser humano, que está na vivência da vida aí, no cotidiano, no meio dos problemas. Mas Jesus, na imagem que Lucas traz dele, ele é o ser humano ideal. Aquilo que nós temos que nos esforçar para alcançar, que é a plenitude de Cristo. Aleluia. E aí ele fala sobre a humanidade de Jesus, o ser humano ideal. O termo filho do homem aparece 26 vezes em Lucas, enfatizando a humanidade de Jesus em contraste com a expressão filho de Deus, que traz a imagem divina. Nós vemos em Mateus falar muito sobre o filho de Deus. Então é a imagem divina de Jesus, a imagem divina. Em Lucas, nós nos deparamos com a expressão filho do homem, que é a imagem humana de Jesus. Então Jesus, em Lucas, ele é o humano ideal. Ele não traz ali a conotação de divindade, ainda que ele era Deus. Mas era que Lucas trouxe a imagem do ser humano. E como que ele prova que Jesus era realmente ser humano? Como que ele prova? Então ele prova no evangelho dele que Jesus é humano. Como assim? Maria ficou grávida. Maria ficou grávida. Claro, do Espírito Santo, mas ela ficou grávida. Então Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria, como qualquer outra criança. Então Jesus era um homem, um ser humano normal como outros. Esperou 9 meses, né? Talvez Maria teve enjoo, né? A gente não sabe como é que era naquele tempo, não tinha remédio para enjoo, ninguém sabe. Mas Maria, ela passou pela gravidez. Então ele foi gerado no ventre de uma mulher. Então ele é um ser humano. Ele nasceu. Então, ele nasceu. O verbo, como diz João, se fez carne. Nesse caso aqui, ele nasceu. Então ele nasceu. Houve o parto de Jesus. O parto de Jesus. Então Jesus nasceu. Porque diz assim, Lucas 2,7. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Ela deu à luz. Então Jesus nasceu. Ele é o ser humano como os outros. Lucas traz isso. Ele cumpriu os ritos judaicos, porque é a cultura dele. Então, a cultura de Maria e José é cultura judaica, eles eram judeus. Então, eles tinham que seguir os ritos com seus filhos judaicos. E qual era o rito? Depois do 8º dia é a circuncisão.
Ele será apresentado ali no templo. E ali diz aqui, ó, Lucas 2:22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, purificação deles é o quê? Purificação de Maria, questão do sangue. Tem que se purificar. Depois que a mulher dava luz, tinha que passar um dia purificando por causa do sangue que perdeu e tal. E sangue, né, é vida, então tinha algumas coisas de purificação. Levaram a criança, Jesus, para Jerusalém para apresentar ao Senhor. Aí nós vemos lá Simeão, a profetisa Ana, lá no templo. Aí tem toda aquela história bonita, né? De Simeão falando, de Ana falando. Ali era a apresentação de Jesus. Lucas também traz Jesus crescendo, Jesus se desenvolvendo fisicamente, intelectualmente. Porque diz assim, ó, Lucas 2, o crescimento, Lucas 2:40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescia o menino, como uma criança qualquer, e se fortalecia. Então o menino estava crescendo. Lucas diz que Jesus, o humano, o ser humano, ele está crescendo, o menino crescendo, desenvolvendo, como qualquer outra criança. Uma criança submissa aos pais. Lucas 2:51 fala assim, ó, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. Então aqui diz que a criança que estava crescendo, o menino Jesus, estava crescendo, era submisso à sua mãe. Então estava debaixo, como qualquer outra criança, da autoridade de uma mãe, do cuidado de uma mãe. Então Jesus é um homem de verdade. É isso que Lucas queria provar. O início do ministério. Naquele tempo, para se iniciar o ministério como rabi, como mestre, tinha que ser depois de 30 anos. Então não podia ser antes de 30 anos. Tinha que ser depois de 30 anos. Então, que idade Jesus começou o seu ministério? Para não ser fora de ordem, para não ser fora da cultura, para não ser fora da lei? Com 30 anos. Então aqui fala que Jesus estava com 30 anos. Né? Quando ele aqui, ó, Lucas 3:23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava o filho de José, filho de Eli. Tinha 30 anos, o nome do seu pai, o nome do seu avô, não sei, bisavô, da linhagem lá, que é Eli. Né? Que é lá do Antigo Testamento. Então, olha que coisa interessante. Então, Lucas vai dizer, Jesus era homem de verdade. Provou. Respondendo a pergunta lá. E ele continua respondendo outras perguntas. Aí ele traz no capítulo 3 a genealogia, que era para provar a descendência de Jesus, que Jesus era realmente descendente de Davi. E eu coloquei aqui a diferença da genealogia que aparece em Mateus e a genealogia que aparece em Lucas. As duas têm intenções diferentes. A intenção única em comum é provar a descendência de Jesus que vem de Davi. Porém, Mateus, ele pegou a descendência de Jesus pelo filho de Davi, Salomão. A genealogia de Mateus ela é focada em José. Ela é focada na linhagem de José. Né? Então, a genealogia de Mateus ela é focada na pessoa de José. A genealogia de Lucas ela é esquematizada pela linhagem de Maria. Interessante é que a genealogia de Mateus, ela inicia em Abraão, ela vai de Jesus a Abraão. Abraão até Jesus, Jesus a Abraão. Na genealogia de Lucas é de Adão. Então, vai retrocedendo até Adão. Então, o que quer se dizer? Quer dizer, é o homem, né? Que aí ele vem traçando na genealogia de Lucas a descendência de Maria. E aí, dizendo assim, Jesus é realmente filho de Davi, porque ele é filho da Virgem, que é descendência de Davi. Então ele merece o trono, porque ele é filho de Davi. Então,
As duas genealogias são diferentes. Mateus, genealogia de José, Lucas, genealogia de Maria. Aí já muda tudo. A genealogia, ao invés de ser de um homem, Lucas escolheu de uma mulher. Então já muda a conotação. E ali estão incluídos várias, porque não dá para estudar, né, mas várias questões, várias mulheres que fazem parte ali. Então Lucas, ele traz essa conotação na genealogia a partir de Maria. Nós vamos para o tema que Jesus veio só para os perdidos de Jerusalém, de Israel. Aí aqui nós vamos ver o Filho do Homem Salvador. Mas Salvador de quem? Veio salvar quem? Só o judeu? Aqui nós vamos ver que não. Coisa interessante. Lucas 2,11 assim. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o anúncio de Jesus está dizendo que ele é o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 19:10, que é o versículo-chave do Evangelho, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. E onde é que estão os perdidos? Os perdidos só de Israel, de Jerusalém. Lembre-se que Lucas estava do lado de Paulo. Lucas estava fazendo missão com Paulo, no meio dos gentios, não era no meio somente dos judeus. Então não esqueça disso. Então a visão de mundo de Lucas é a visão gentílica, visão da missão entre os gentios. E aí ele fala que Jesus veio salvar o perdido, o Filho do Homem, Salvador dos desprezados, ou seja, os perdidos. O Evangelho de Lucas é o evangelho mais inclusivo dentre os evangelhos, mais inclusivo. O que é o evangelho inclusivo? Vamos ver a partir de agora. Lucas ele inclui, ele traz para debaixo da bênção todas as pessoas que no contexto da época não mereciam ser abençoados, não mereciam ser salvos, não tinham voz. E Lucas pega esses grupos e traz para debaixo da bênção do Senhor como os perdidos que merecem a salvação, que merecem respeito. Então Lucas, ele inclui, Lucas traz os marginalizados para dentro da atmosfera da salvação. E aqui nós vamos ver alguns grupos que são desprezados, marginalizados. Mas Lucas falou da obra de Jesus pela vida desses grupos. O primeiro é samaritanos e gentios. Os samaritanos, eles eram odiados, não sei se é uma palavra muito forte, mas eles eram... Os gentios, os judeus não gostavam deles. Diziam que eles eram uma raça misturada, que não eram judeus original, então não era do povo de Deus original, e eles eram apóstatas, eles eram pecadores, eles não mereciam salvação. Então existia ali uma resistência, existia ali rupturas entre os judeus e os samaritanos, que foi a mistura dos povos lá no tempo da conquista da Síria e tal, que a gente já estudou isso no Antigo Testamento. Mas aí Lucas fala de duas situações interessantes, que é a parábola do bom samaritano, que é onde na parábola quem é o bom é o samaritano. O samaritano não é o ruim, o samaritano é o bom. Então qual é a intenção de Lucas dizer que os samaritanos são pessoas boas? Os samaritanos são pessoas que amam. Nessa parábola do bom samaritano. Então, quando ele conta a história que só aparece no Evangelho de Lucas, quando ele aparece Jesus contando essa parábola, está dizendo, os samaritanos são pessoas boas. A segunda coisa, conta a história dos 10 leprosos, que 10 foram curados, 9 sumiram, foram para suas vidas, para suas famílias, alegres, felizes.
Só um voltou. Quem voltou? Um samaritano. Então, os samaritanos são gratos. O samaritano é bom e o samaritano é grato. Então, Lucas traz esse grupo de samaritanos para dentro do ambiente da salvação, dizendo que eles são bons e dizendo que os samaritanos também são gratos. Continuando, outro grupo, 2 grupos, publicanos e pecadores. Lucas traz esse grupo para a salvação em Cristo Jesus. Ele diz assim, o que significa os pecadores no Evangelho de Lucas? No contexto de Lucas se refere àqueles que notoriamente violaram as normas culturais e religiosas do judaísmo. Quem eram os pecadores do Evangelho de Lucas? Eram os que não seguiam a lei judaica, eram os que faziam as coisas fora da lei. Andavam por aí, né? Que o gentil, ele é tido como um pecador também, porque está fora da lei judaica, para a mentalidade judaica. Mas Lucas diz que Jesus mostra ali as histórias de Jesus comprovando que Jesus veio salvar os pecadores. E o segundo grupo é os cobradores de impostos, que são os publicanos, que eram cobradores de impostos tidos como traidores, porque eles eram agentes fiscais, judeus que cobravam judeus. Você imagina Roma dominando, pegando os judeus para cobrar os judeus, os próprios judeus. E ainda esses publicanos, além disso, ainda eram tidos como traidores e como impostores, aproveitadores, ladrões. Então, publicano na Bíblia, no Evangelho ou nos Evangelhos, é tido como uma escória, como traidores. Mas aí Lucas traz 2 histórias também interessantes sobre o publicano. Primeiro ele diz uma parábola onde tem um fariseu orando e um publicano. O fariseu cheio de soberba. Diz a Bíblia que ele estava orando de si para si mesmo. Lá em Lucas 18. O fariseu estava orando de si para si mesmo. Então ele estava orando para quem? Ele sozinho. Que está lá Lucas de si para si mesmo. Dizendo que jejuava 2 vezes, dava dízimo, e que olhou para o publicano que estava lá e disse: eu não sou igual a esses caras aí não, eu sou muito bom, eu sou melhor, porque a palavra fariseu significa justo, eu sou melhor, não sou como essa raça aí, todo soberbo. E a parábola diz que o publicano estava lá, não conseguia, batia no peito, não conseguia nem olhar para o céu e dizer: tem misericórdia de mim. Então, nesse contexto, quem era que é ali a pessoa mais adequada? É o soberbo que se acha e despreza o outro, ou o outro que está debaixo da misericórdia, pede misericórdia e alcança misericórdia? Então, Lucas traz nas histórias de Jesus que os publicanos são humildes e não são soberbos como os fariseus. Outra história é a conversão de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um publicano. Então os publicanos também se convertem. Os publicanos também são alvos da salvação de Jesus. Porque em Lucas, Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Os perdidos. E ali Zaqueu, aí diz que hoje houve salvação nessa casa, Jesus falou. E Zaqueu se arrependeu, ia dar metade aos pobres, ia restituir 4 vezes mais que tinham roubado, se ele tivesse roubado alguma coisa. Então, olha, no Evangelho de Lucas trazendo a salvação, mostrando que Jesus veio para salvar os publicanos também, e os pecadores. Outras pessoas que eram desprezadas, mulheres. As mulheres eram desprezadas. Mas no Evangelho de Lucas, Lucas deu moral para as mulheres. Hoje, no caso das mães, é a bênção. As mulheres. Não vou falar de todas, que são muitas, né? Mas só para destacar as histórias que Lucas traz das mulheres. Jesus incluiu as mulheres na salvação. As mulheres têm um papel especial no livro de Lucas. Primeiro, Maria, Isabel. Maria, Isabel.
mãe de João Batista, mãe de Jesus. A profetisa Ana, que estava lá, viúva, mas estava lá no templo. A mulher da dracma perdida, na parábola dos perdidos, Lucas 15. A mulher encurvada que foi curada por Jesus. A viúva de Naim. Uma mulher pecadora que ungiu Jesus. A mulher do fluxo de sangue. As irmãs Marta e Maria. E por fim, em Lucas 8, diz que existiam muitas mulheres que tinham condições financeiras, que viajavam com Jesus e bancavam o ministério de Jesus. E bancavam a missão de Jesus. Porque toda missão tem que ter dinheiro. Não existe missão sem dinheiro. Até Jesus precisava de contribuições para viajar, para cumprir a missão dele. E ele contava, e Deus levantou mulheres fiéis que sustentaram Jesus na missão. Então, outro grupo que Lucas traz para dentro do ambiente da salvação e diz que Jesus veio salvar e veio cuidar e ama elas. São as mulheres. Os pobres. Os pobres. Lucas fala muito dos pobres. Mateus, eu coloquei até aí, Mateus fala do pobre de espírito, que é o que não tem recursos espirituais, que precisa do Senhor espiritualmente. Mas Lucas fala dos pobres de recurso mesmo, pobre mesmo, que não tem dinheiro, que não tem condições, que passa necessidade. Então Lucas traz essa salvação para os pobres. Eu destaquei aqui porque é interessante alguns versículos. Jesus foi ungido para evangelizar os pobres. Então lá em Isaías 61, não existe no versículo, mas Jesus incluiu na sua fala, né? Para evangelizar os pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Para quê? Primeiro, para evangelizar os pobres. Para levar a boa notícia que Jesus venceu aos pobres. Não são para os ricos só, para os pobres também. Os pobres recebem o evangelho. Quando o João pediu lá para perguntar se Jesus era ele mesmo ou se era outro, Jesus falou só fala que leprosos são purificados, cegos andam, cegos veem, coxo anda, e aos pobres é anunciado o evangelho. Então as pessoas que não tinham recursos, status, estavam recebendo a boa notícia, o evangelho do reino que Jesus estava pregando. Em uma das parábolas aparecem os pobres sendo convidados para o banquete, porque os que estavam sendo convidados não quiseram ir, estavam ocupados demais com tantas coisas e desprezaram o convite, mas o dono da festa lá mandou chamar os pobres, e os pobres entraram no banquete. Então Lucas está trazendo a obra de Jesus para os pobres. Para os pobres. O jovem rico devia doar o quê? Os pobres. Quando Jesus confrontou ele, ele falou assim, não, mas já faço tudo aí na lei, eu sou uma pessoa especial, eu sou justo. Então, dá os seus bens aos pobres e me segue. Ele ficou com raiva e foi embora, né? Então, os pobres são alvo da salvação de Jesus. Zaqueu prometeu doar aos pobres metade do que tinha. Existe também a parábola do pobre e do rico e do pobre Lázaro, mendigo. E dentro da salvação daquela parábola, quem foi salvo foi Lázaro, e não o rico. Não está dizendo que o rico não tem direito, não, mas aqui está trazendo o pobre para dentro da realidade de salvação. Que o pobre também tem salvação. Então, diz que é interessante nessa parábola, porque não dá para estudar, né? Diz que havia certo homem rico que se vestia de púrpura. O vestido, a vestimenta do rico era púrpura. Mas aqui diz que havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. A vestimenta de Lázaro era feridas. Enquanto o rico se vestia de púrpura, Lázaro se vestia de ferida. Era vestido de ferida, coberto de feridas. Então, Lucas traz aqui que Jesus veio também salvar os pobres, não era o rico.
Não só os ricos. Não só os ricos. Os ricos também. Mas Lucas enfatiza os pobres. É tanto que ele não fala mal dos ricos, porque as mulheres que mantinham Jesus eram ricas. Então ele só coloca dizendo assim, ó, os pobres merecem também ouvir o evangelho, porque para eles também é salvação, não é só para os ricãos da elite, é para os pobres de Jerusalém, para os pobres lá onde Paulo plantou as igrejas também. Interessante. Outro grupo, as crianças, que também eram tidos como invisíveis, né? Desprezíveis naquele tempo. Principalmente mulher, menina. Menino ainda, eu acho que ainda era bem mais cuidado. Menina, então, era desprezada. Mas Jesus, no Evangelho de Lucas, diz assim, ó, as crianças são bem-vindas. Mas Jesus, sabendo que lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou junto a si. E lhe disse, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Aleluia. E quem receber a mim, recebe a quem me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse aqui é grande. Então ele deu o sentido do valor da criança. Ele valorizou a criança e deu a criança como exemplo. Então ele inclui, no Evangelho de Lucas, Jesus inclui as crianças na salvação e diz, crianças são bem-vindas. Não impedia as crianças de chegar até Jesus. Jesus, porém, chamando para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos, e não vos embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Eles também merecem salvação. Eles também entram no reino de Deus. Eles também entram no reino de Deus. E as crianças merecem, meninos e meninas. Então, Jesus, no Evangelho de Lucas, é o Jesus para as crianças. A criança como modelo de humildade. Ó. Em verdade, Lucas 18, 17, em verdade eu vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, para receber o reino, tem que ser uma criança inocente, uma criança sem malícia, uma criança submissa, não insubmissa, não pedindo submissão, que diz que faz e não faz porque faz o que quer. Isso é um coração mais adulto. Nós temos que ser como crianças, submissos à voz do Senhor. Então, quem receber como uma criança que vai entrar. E por fim, no final de Lucas, aparece a salvação de um ladrão. De um ladrão. Um ladrão recebe a oportunidade da salvação sem ter obras para ser salvo. Então, a salvação não é por obras, a salvação é por fé. Porque ainda que a gente tenha que fazer boas obras, a Bíblia diz para a gente fazer boas obras, fé sem obra é morta. Mas não é são pelas obras que nós somos salvos e recompensados, nós somos salvos pela fé. Aquele ladrão é a prova disso, ele não fez nada para merecer a salvação, ele não fez nada. Ele somente creu em Jesus e foi salvo ali, nos últimos minutos da vida, cheio de dor, todo quebrado ali como Jesus estava, mas ele recebeu a salvação. Então Jesus veio para os perdidos no Evangelho de Lucas. E isso é uma coisa boa para nós. Nós somos os teófilos de hoje, amigo de Deus, amado por Deus. E lembrar que todos têm que ser aceitos. Todos são alvos da salvação de Jesus. Todos não serão salvos, mas todos são alvos da salvação de Jesus. Por que todos não serão salvos? Porque nem todos irão aceitar. Os pecadores não irão aceitar, muitos. E todas as classes aí, mas muitos não querem. Mas a gente tem que pregar o Evangelho para que eles sejam aceitos e sejam salvos. Então, todas essas classes aqui, nós estamos aqui, ó, convivendo com essas classes que precisam ser cuidadas. As mulheres precisam ser valorizadas, as crianças precisam ser valorizadas, os pecadores precisam ser compreendidos, perdoados e cuidados. Até os marginais precisam que a gente se compadeça deles, ainda que é difícil. São os marginais, mas merecem salvação. Os ladrões merecem salvação. Precisam ser salvos, precisam ser libertos. Os corruptos, que são os publicanos, precisam da misericórdia, precisam da salvação para se arrepender.
Aqueles que a gente acha que não são igual a gente, os samaritanos, eles também são pessoas boas, que precisam de Jesus. Então nós temos que atentar. O Evangelho de Lucas, ele é ministrado nos nossos corações nessa manhã. E aí, por fim, indo para os finalmente, segundo o Evangelho de Lucas, qual é o caminho da salvação? Como ser salvo no Evangelho de Lucas? Como? Como ser salvo no Evangelho de Lucas? Como? Primeira coisa, seguindo o exemplo de Maria, irmã de Marta. Não de Maria, mãe de Jesus, mas Maria, irmã de Marta. Qual é a atitude de Maria que nos leva à salvação, aponta o caminho da salvação? Porque enquanto Marta estava agitada, Maria estava ouvindo a palavra do Senhor. Enquanto Marta estava, ainda que fazendo o trabalho que era para ter sido feito, mas toda distraída, inquieta por tantas coisas, Marta estava ouvindo a palavra, atenta à palavra. Hoje nós vivemos no mundo de Marta, mas nós devemos ter o coração de Maria. Tem pregação sobre isso, um dia vai sair. Louvado seja o nome do Senhor. Ouçamos a palavra de Deus, porque é ouvindo a palavra que nós temos a salvação em Cristo Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, qual é o caminho da salvação no Evangelho de Lucas? Ser como Maria, ouvir a palavra. Segunda passo para no caminho da salvação. Desapego dos bens materiais. Não ser materialista. Não ser consumista. Não ser escravo do consumo. Mas diz assim, ó. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Os bens materiais são importantes, mas eles não são a razão da nossa vida. O dinheiro é muito importante para a nossa sobrevivência, para o nosso conforto, mas não é a razão da nossa vida. Nós estamos vendo aí que no meio dessa pandemia, os milionários estão indo também. Os milionários estão à mercê. Os milionários, então o dinheiro não está salvando. Dinheiro não está salvando. Condições financeiras não salvam. Mas o nosso bem maior é Jesus Cristo. E em Lucas está dizendo, desapega daquilo que é natural, daquilo que você acha que é sua base. Não. Seja discípulo, aprendiz de Jesus. Esteja disposto a renunciar para caminhar na salvação. Terceira coisa, oração. Aleluia, esse é um tema bom, oração. A palavra oração aparece em Lucas 60 vezes. A palavra oração aparece 60 vezes em Lucas. E aparece oração mais que os outros evangelhos. E o maior exemplo de oração no Evangelho de Lucas é Jesus. E aqui eu separei as vezes que Jesus orou no Evangelho de Lucas. No batismo, Jesus orou. Nos lugares isolados, Jesus procurava os lugares isolados para orar. Antes de escolher os 12 apóstolos, ele orou. Na confissão de Pedro, ele orou. Na transfiguração, Jesus orou. No Getsêmani, Jesus orou. Então, Jesus é o exemplo de oração. E se você for olhar aqui em cada uma das orações, é um ensinamento para nós. Por exemplo, vou voltar aqui porque a gente tem que enfatizar como que é lindo, né, a oração. Uma coisa interessante aqui, ó. Jesus, quando recebeu o batismo, ele orou. E Jesus procurava lugares isolados para ter quietude, para poder falar sem distração com Deus. Hoje nós estamos cheios de distração. A gente tem que consagrar, procurar um lugarzinho sossegado. Pode ser em qualquer lugar. No banheiro, no quarto, debaixo da cama, em cima da cama.
Sei lá, mas tem lugares sim para orar. Pessoal, eu não oro muito porque eu não tenho lugar, ninguém me deixa quieto. Procure, tem. É só você estipular uma rotina que as pessoas vão respeitar. Não respeitar, o senhor assim mesmo. Lugar isolado, antes das escolhas, né? Antes de escolher as coisas, ore. Antes de tomar decisões, ore. Jesus orou antes de escolher os 12. Jesus, quando perguntou quem era ele orou. Na transfiguração diz a palavra que enquanto ele orava foi que ele foi transfigurado. Então é um exemplo para nós, enquanto nós oramos, que nós pisamos o sobrenatural do Senhor, é que nós experimentamos a Deus no momento da oração, no mover da oração, da maneira que você ora. Não tem maneira para orar, tem que estar com o coração diante do Senhor. Uma coisa, no Getsemane, no momento da dor, da dificuldade, ele orou. E ele dá um exemplo para nós de uma parábola que eu acho uma das mais lindas em relação à oração, que é da viúva e o juiz. Jesus diz uma frase muito linda. Lucas 18:1 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aí você lê Lucas 18, a partir do versículo 1, é a história da viúva persistente que batia lá, e não desistiu. Jesus falou: é assim que vocês devem buscar o Espírito Santo, assim que vocês devem buscar. Orem assim, sem esmorecer, repitam, buscam, vai, até batei, abrir-se-vos-á, buscai e acharei, buscai e encontrareis, aleluia, pedi, dar-se-vos-á, seja insistente, ore, não desista, não esmoreça. E por fim, eu coloquei aqui o Espírito Santo no Evangelho de Lucas. É o contato com o Espírito Santo que nós andamos no caminho da salvação. E no Evangelho de Lucas, a pessoa do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo é muito linda. E vai continuar em Atos, né? Quando nós chegarmos em Atos, nós vamos continuar falando muito sobre o Espírito Santo. Vou falar aqui só as aparições, as manifestações do Espírito Santo, citadas no Evangelho de Lucas. Sua presença com João Batista é prometida a Zacarias. O anjo Gabriel disse que o menino seria concebido pelo Espírito Santo. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quando Maria saudou ela foi cheia do Espírito Santo e o menino foi movido pelo Espírito Santo no ventre de Isabel. Zacarias profetiza através do Espírito Santo. Simeão vai ao templo movido pelo Espírito Santo, pela voz do Espírito Santo. João anuncia o batismo no Espírito Santo através de Jesus. O Espírito Santo em forma corpórea desce sobre Jesus no batismo em forma de pomba. Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado para o deserto. Jesus é levado para a Galiléia pelo Espírito Santo. Na sinagoga, Jesus anuncia sua missão pela força do Espírito Santo. A promessa de Jesus sobre a presença do Espírito Santo junto ao discípulo. E aí em Lucas 24, 49, ele diz assim, eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder de quem? Do Espírito Santo. Então Lucas traz a atuação do Espírito Santo no meio da comunidade de fé. Aleluia! É o Espírito Santo que move a igreja para a missão. É o Espírito Santo que capacita. É o Espírito Santo que confirma. É o Espírito Santo que nos leva a compreender a salvação. É o Espírito Santo que é o selo da salvação que já foi otorgada para nós. O Espírito Santo é a antecipação da eternidade. Quem tem o Espírito Santo, o Espírito Santo é a garantia, é o penhor da nossa herança, é o Espírito Santo. E aí eu coloquei aqui embaixo, continua, a segunda obra de Lucas, Atos dos Apóstolos. Nós vamos retomar a pessoa do Espírito Santo nos começos do livro de Atos. Então, chegamos até aqui, na primeira parte da obra lucana, do Evangelho de Lucas. Que o Senhor continue a ministrar no coração de vocês. Espero que Deus tenha ministrado no coração durante esse estudo. Deus abençoe, Deus sustente e que o Espírito Santo direcione vocês no caminho da salvação. Orem sem esmorecer. Não tenha como base os recursos, mas Jesus.
creia, avance, entregue-se ao Senhor e ouça a palavra como Maria. Ouça a palavra, renuncie aquilo que... Coloque Jesus acima de tudo. Ore e busque a presença do Espírito Santo sempre. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo estudo. Em nome de Jesus.